inclusive sobre, eu vou falar aqui o papel da vítima, como isso interfere nas nossas decisões hoje, sem a gente saber, né, normalmente. A gente acha que está tomando uma decisão ou se coloca naquele papel de vítima e não sabe o porquê. E eu vim aqui ser essa mão salvadora para você sair desse papel, ou ao menos começar a enxergar isso, como é que isso realmente funciona. Porque, de fato, tudo que a gente vive é o que a gente foi condicionado, que a gente aprendeu por padrão, por repetição, né, por replicação dos nossos pais. Então tem tudo a ver. Bom, vamos lá começar no conteúdo, porque tem bastante coisa legal e eu quero ser mais concisa no que eu vou falar aqui, né? E aí eu te pergunto, você é líder ou vítima? Como sempre, eu tenho aqui todas as minhas anotações. Qual é a qualidade mais madura de uma pessoa? Eu vou discorrer sobre o assunto e eu quero ter um começo, meio e fim certinho para você. Quando uma pessoa dá conta de um pensamento e não ocupa o outro. E aí, o que quer dizer com isso, Paulo? Como assim dar conta de um pensamento? Às vezes eu tomo uma decisão e às vezes eu estou em dúvida se eu tomo essa decisão. E aí, em vez de ir lá ficar importunando o outro e ficar, né? Ai, o que você acha? Primeiro de tudo, ninguém melhor do que você para saber qual a decisão que você deve tomar, o porquê que você está tomando. Então, eu abro aqui o campo de perguntas, eu acho sensacional, e às vezes eu vejo grandes players respondendo as perguntas, e eu acho o máximo, porque a minha visão de mundo é diferente da visão de mundo de tantos outros, porém, a minha visão de mundo pode ser, sim, uma inspiração para muitos outros. O meio como eu vivo, hoje eu até estava falando com a minha tia no telefone, e ela falou determinadas coisas, eu falei para ela assim, ó, os meus princípios e valores são inegociáveis. Não negocio, né? Aquilo que vai atacar ou aquilo que vai colocar em xeque os meus princípios e valores, eu não negocio. E isso, para muita gente, pode ser motivo de inspiração, assim como muitas outras são. Então, quando a gente fala assim, quando você dá conta do seu pensamento, que a gente tem essa capacidade e poder, né, de controlar esse tipo de pensamento, esse tipo de decisão, fala muito da nossa inteligência emocional. Mas se eu sou uma pessoa insegura, se eu sou uma pessoa que não tem essa autoconfiança dentro de mim, eu me sinto fraca. Me sentindo fraca, eu não consigo tomar boas decisões. Inclusive, falando, né, sobre uma questão política essa semana com meu pai, acho que ele vai lembrar, eu falei para ele assim, é mais fácil você trazer um cheque, né, colocar uma dúvida em xeque para uma pessoa que não tem boa autoestima, que tem uma autoestima baixa, que é insegura, que não tem autoconfiança, ou é mais fácil você tentar negociar com uma pessoa ou tirar ela de um cargo de poder, uma pessoa que tem autoconfiança, uma autoestima boa? Aqui fica uma pergunta. É mais fácil eu conseguir atingir aquele meu objetivo, aquilo que eu quero, com uma pessoa que é fracassada interiormente, porque ela é muito vulnerável. Lembrando que não tem nada de errado eu ser vulnerável na minha vida em vários aspectos. Isso é até ótimo, né? Mas eu acho que essa questão de você poder ter seu alinhamento, a sua autoconfiança, né, sua autoestima muito bem, né, estabelecida, ninguém vai te colocar no papo, ninguém vai te deixar levar por uma negociaçãozinha que é só bom para aquela parte. Porque isso também faz parte dos meus princípios e valores, né? Vai colocar ali, ó, a autoconfiança sua é uma das suas qualidades. E ele sabe disso porque meu pai e minha mãe sempre trouxeram isso muito à frente pra gente, né, enquanto filhas aqui. Não negocie princípios e valores de vocês, nunca faça negócios que seja bom só para uma parte, sim, trazendo assim esse lado vitimista. Eu sou líder, eu sou vítima, eu quero trazer esses pontos, as características, né, para uma pessoa ser líder ou ser vítima. E eu quero falar muito da triangulação. Eu fiz até um desenho aqui, inclusive, meio assim, né, mas eu acho que vai dar para entender um pouco, que eu fiz um triângulo de Karpman. Fala, se tiver dúvida do que eu tô falando, e eu acho ótimo pode pesquisar isso no Google, tá? Coloca lá, triangulação dramática de Karpman. A gente acaba estudando muito isso na psicanálise, lembrando que eu tô fazendo aspiração em psicanálise, né? Sendo aspirante em psicanálise, então eu gosto bastante de falar sobre isso, porque realmente tudo que a gente viveu no passado, a gente traz isso para análise agora, é fruto do que a gente vive em nossas decisões aqui. A atitude salvou a vida do nosso pai. Exatamente. E salva muita coisa na nossa vida, muita decisão. E para não mentir para vocês, daqui uns dias eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho um papel aqui, ó, onde eu coloco as minhas metas de vida, eu coloco, e tem até 2025. E as metas que eu estabeleci, tá aqui, ó, 2018, vou até colocar aqui para baixo. 2018, eu coloquei, eu até queria fixar o comentário, né, a live aqui, mas tá lá em cima. E eu coloquei a primeira meta minha, que tá aqui em cima,
é uma coisa que eu vou cumprir daqui uns dias. Então, tipo assim, eu tava hoje, falei, gente, não acredito, olha que importante você estabelecer suas metas, inclusive é uma das características que a gente vai falar no papel de líder, para você ter noção daquilo que você quer para o seu futuro, né? Quais são seus objetivos, suas metas, seus sonhos, suas aspirações. Isso faz total parte do que a gente está falando aqui. A triangulação de Karpman é muito importante. Eu vou trazer 2 exemplos aqui, né, na prática, para vocês entenderem. Ah, faz sentido isso. E qual o papel que você está desempenhando? O papel de perseguidor na triangulação, então lembrando, né? O triângulo aqui a gente tem o perseguidor, o salvador e a vítima. O perseguidor ou o acusador corresponde a quem se sente no direito ou na capacidade o tempo todo de julgar o outro. Os observam, os medem e, com frequência, direciona sua concepção de justiça. Ai, mas eu acho que você está muito errada fazendo isso. Ah, não, mas olha fulano. E não consegue ter essa autoavaliação sobre si. Então, o tempo todo fica apontando no outro. Paula, mas isso é consciente? Muitas das vezes não. Por isso que eu estou aqui para alertar qual que é o papel de cada um. Porque muitas das vezes a gente acha que esse apontamento surge por uma maldade. Na grande maioria das vezes também tem essa questão, né, da maldade, porque não fica tão engessado naquele papel, fixado naquele papel, nessa triangulação, que ela não consegue enxergar. E depois que ela sai, isso aconteceu comigo, depois que você sai dessa triangulação, você olha e fala, meu, eu era aquela pessoa, nossa, que tudo era vitimista, tudo era mimimi. Ai, Paula, esses dias uma pessoa me mandou um negócio aqui no Instagram, e eu falei, olha, isso é seu, é vitimista, sentimentalismo exacerbado, né, chega a ser tóxico. Não, nem tudo é sentimentalismo. Eu não, é sim, isso é sim. Então eu falo, principalmente quando eu falo alguma coisa, a gente tem que ter certeza daquilo que está falando. Se você tem certeza daquilo que você está falando, você não fala de modo aleatório, mas você precisa ter certeza. Então, por isso que eu falo aqui, ó, a grande maioria das vezes, quando eu falo alguma coisa, você precisa, fala para a pessoa, ó, você está com dúvida? Pesquisa, né? Tudo que eu tô falando aqui eu acho interessante, porque você vai se aprofundar melhor no seu ambiente de ciclano, nossa, mas eu me senti muito ofendida, nossa, será que é por causa do meu poder aquisitivo, né, para não falar outra palavra? Ai, será que é porque eu sou pobre? Ai, mas será que é porque, nossa, eu fui tratada tão mal? E por que as pessoas ficam nesses papéis? Porque elas são beneficiadas, tá? Pessoas ficam em depressão por benefício. Pessoas, às vezes, vivem nesses papéis, morando eternamente, que se confundem muito esse papel de vitimista com o papel de depressão. E quando eu falo depressão, é porque a pessoa tem, sim, exames diagnosticados com depressão, ela tem sintomas para isso. O papel de vítima é diferente, completamente diferente da depressão. Então, a depressão em si, ela tem diagnóstico de um psiquiatra, tá? Que aí são elaborados com exames. Agora, o papel de vitimista, às vezes, fica ali no vítima, justamente porque ela está se beneficiando por algo. Então, tem que saber separar isso aí, né? Às vezes eu olho, tem gente que fica assim, ó, sendo vítima da vida o tempo inteiro, porque tá sendo muito beneficiada. Ah, mas eu não tenho isso na minha casa, nossa, mas eu queria tanto. Aí a pessoa vai lá, ai, toma, né? Pega e oferece aquilo. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Saber separar esses pontos, saber identificar quem que é a pessoa que é vítima e quem é a pessoa que está realmente com depressão. Vem o papel do salvador, e aí eu coloquei aqui, o salvador é aquele que se comporta como se devesse ajudar os demais, né? Então eu vou lá ajudar o fulano só para eu ser engrandecido quanto aquilo, né? Eu não estou fazendo aquilo por ser empático, eu estou fazendo aquilo porque eu quero ser reconhecido, né? Por vaidade. E ainda assim, ainda que as pessoas não peçam ajuda, ela vai lá e aí quando ela vai lá e quer ajudar, mas aí quando ela não é reconhecida, né, da forma que ela quer, ela se frustra. Aí ela se frustrou. Vocês entendem o triângulo agora? Se eu não sou reconhecida enquanto salvador, e eu não estou nesse papel ajudando e contribuindo, eu passo a ser perseguidor. E aí, o que acontece? Fulano não fez isso, deixa ele comigo. Porque eu fiz porque eu queria ajudar. E agora ele não me reconheceu, não me agradeceu, então deixa ele comigo. Eu passo para o papel de perseguidor. Entende que eu fico nesse triângulo? Entra em um estado de desamparo e criam vazios existenciais, mas que ela está como que mãe morta inexistente dentro do psiquismo da criança, podendo prosseguir assim até ao longo da vida adulta. Então faz sentido que essa questão do narcisismo mostra desde criança que esse papel que a sua mãe desempenha de narcisista, de vítima, de perseguidora, o livro é esse aqui. Ele é um pouquinho mais técnico, mas é interessante, ó. Eu falo, esse livro está até velhinho. Ui, olha aqui. Porque ele foi. Tá até descolando. Ele foi, na verdade, eu encontrei ele num sebo. Era um livro que eu queria muito antes, mas ele é bem interessante. Psicanálise, perguntas e respostas. Aí fala sobre verdades, mitos e tabus.
Quando a gente fala sobre... Agora, um livro que é interessante para vocês lerem, que eu super indico, além de... Eu tô com vários aqui, não. Mas esse aqui, As Crianças Aprendem o que Vivenciam. Muito, super indico. Fala bastante sobre essa questão do espelho, né? Do pai e da mãe. Mas o livro, esse aqui, muito interessante. O Ciclo da Autossabotagem, tá? Fala bastante sobre essa questão da gente repetir padrão familiar de pai e de mãe. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a família que é uma família narcisista, uma família tóxica, uma família que traz esse ciclo, passeia muito nesse triângulo, muito. Então, quando é benéfico, eu sou perseguidora. Quando é benéfico, para mim, eu sou vítima. Mas quando é benéfico, eu sou salvadora. E aí, passeia literalmente nesse triângulo de Karpman, tá? O perseguidor, por sua vez, muitas vezes se torna o salvador depois de um ato de constrangimento. A Rê leu esse livro, né? Inclusive estava aqui também, eu já tinha lido, mas estava aqui por conta dela ter lido. O mais interessante de tudo isso é que a vítima só se vê que está recebendo maus tratos. Eu vou citar agora o exemplo que eu ia colocar um pouco adiante, mas vocês vão conseguir entender, porque foi um caso que repercutiu. O Nego do Borel com a... Como que ela chama, gente? A menina, a namorada dele? Duda Reis. O Nego do Borel com a Duda. Ela vem no papel onde ela sabia que ela recebia maus tratos, e talvez ela só enxergasse isso agora, tá? Neste momento. Lembrando que eu não estou aqui para julgar a relação, eu estou aqui para trazer um entendimento e análise da relação para que nós aprendamos com isso, tá? Então, o Nego do Borel e a Duda Reis, ela vem no papel de vítima o tempo todo. Ela demonstrou para todo mundo. Ela, Maíra Cardi, a moça lá do Audio Mix, que eu esqueci, Pérola, né? Ela vem trazendo esse papel de vítima o tempo todo. É porque eu era abusada, é porque eu era isso, porque eu era aquilo, mantendo numa relação. Quando ela viu que o Nego do Borel, e ela percebeu que ela foi traída, que já havia sido traída, ela entrou como um papel de perseguidora. Colocou polícia, denegriu a imagem dele. Agora sim, quando a gente tem um relacionamento maduro, ou quando nós somos uma pessoa madura, a gente não resolve isso a quatro ventos na internet. Mas por que Duda fez isso? A Duda acabou fazendo isso porque ela vem com um espelho dentro de casa, né? Ela traz uma reflexão do que ela vivenciou. Um pouco mais adiante, eu até vou falar isso. E quando ela aprendeu isso, qual que é essa visão de relacionamento que ela tinha? Ela vivenciou isso na sua psicossexualidade, que foi ali com seus 12 anos. Ela passou a admirar, a ter paixão por homem naqueles perfis por conta do que ela recebeu em casa. Então, a Duda, às vezes, ela ia se desabafar com os pais, e isso tá na internet para qualquer um ver. Os pais expunham ela na internet, né? Tornava esse exposto sobre o relacionamento. Às vezes ela ia embora e falava, a Duda sofre relacionamento abusivo, e repostava isso. Então, ela não tem culpa enquanto educação que ela recebeu, então isso vem da infância dela, lá antes dos seus 12 anos, né, que foi a sua fase da psicossexualidade. Então, ela traz esse olhar para relacionamento já lá do passado. E por que eu bato tanto na tecla? Eu vou falar muito sobre isso no lançamento da imersão do método GPS. Porque tudo que nós vivenciamos traz hoje. Como que eu elaboro isso? Eu preciso entender em que ponto que eu me perdi, em que ponto que eu fiquei. Foi na minha primeira infância, que é do 0 aos 6 anos? Foi na minha segunda infância, que foi dos 6 aos 12 anos? Em que ponto que eu me perdi? Né? Em que ponto que eu me perdi porque hoje eu sou um usuário de droga? Que ponto que eu me perdi que meus filhos são usuários de droga? Ainda enquanto feto, quando tem as suas concepções, o inconsciente começa a ser formado. E como que as atitudes que eu tomo hoje não têm impacto em relação com o meu passado? Seria muito leviano falar que isso e não, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu enquanto, né, a minha primeira formação em coach veio há 10 anos, e aí por que eu não peguei essa técnica utilizada há muito tempo pelos coaches, de falar, daqui à frente, não me importa com o que você passou, importa com o que você vai ser agora. A fala que eu utilizo é, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com você daqui para frente. Essa é uma fala no qual eu falo, agora é sua responsabilidade. Então, aquilo que fizeram comigo eu vou elaborar e vou usar isso aqui para tomar as decisões daqui para frente. Mas não tem como eu não olhar para o passado. E por isso que eu fui buscar essas minhas formações em psicanálise, porque não tem como eu deixar de lado o que você deixou no passado. E não faz sentido, né? Seria muito irresponsável da minha parte falar, vamos daqui para frente e deixa o que você passou. Não, porque não tem como a nossa memória afetiva, a nossa memória de traumas, né, que é como um flash que fica na nossa janela aquilo, faz total sentido com que eu vou ser lá na frente.
Então não tem como eu virar as costas, achar que eu preciso perdoar, porque isso não vai acontecer, né? Às vezes você está travada, você está estagnada, fixada em traumas da infância que te afetam o tempo todo hoje, mas você não sabe de onde vem. E o meu trabalho, né? A minha motivação de te ajudar é essa, meu estímulo, né? Porque a motivação vem da gente, o estímulo vem do outro. O meu estímulo é esse. Vamos aqui, né? Através de um passo a passo, olhar em que momento que você parou. Me fala um pouquinho sobre a sua infância. Vamos fazer uma atividade que vai trazer isso de memória mais recente para você. É esse o ponto. Não tem como eu trazer para você através... E é rápido. Nem nunca. Eu falo assim, é difícil? Sim, é muito difícil. Mas é possível? Completamente. Porém, tem sim que ter uma paciência quanto a isso. Mas a chance de regressão é quase nula para que você volte em ser aqueles traumas que você estava antes. Talvez você adormeça ele ali, mas ele nunca. Trauma que você já colocou como flecha na sua mente, você nunca mais vai voltar. Você nunca vai esquecer ou deixar de lado. Você só vai acessar quando necessário for. E dói, viu? Dói, mas é extremamente maravilhoso quando você consegue o resultado disso tudo. Como se faz para superar os dramas vividos no passado? Para a gente superar os dramas vividos no passado, Paulo, eu preciso saber aonde você parou. Por exemplo, assim, um filho que às vezes é usuário de drogas, às vezes ele ficou parado lá na sua fase anal, né? Que a gente fala isso na psicologia, que é a fase onde ele está aprendendo, né? A segurar e a soltar seus esfínteres. Então, se o pai e a mãe não ajudou o filho a elaborar essa fase, ele fica preso lá. Ou às vezes ele vive num lar, né, de muita discussão, muita briga, fala alto, grita, a correção, né, e não tô falando que tá errado, cada pai, cada mãe te traz isso de uma forma que eles achavam que era correto, e às vezes a educação que nós damos hoje, que acha que é corretíssima, lá na frente pode passar a não ser mais válida, mas os dramas e os traumas do nosso passado, a gente precisa elaborar. Se não adianta querer ser uma pessoa de atitude se você não entender seus traumas passado e elaborar isso. Então lá eu vou falar certinho esse passo a passo como que você consegue superar esses dramas vividos. A gente elabora, tá? A gente não vai esquecer isso, mas através de atividades, de colocar isso no papel. Vai doer, às vezes a gente não quer fazer, às vezes a gente não quer olhar para aquilo, porque eu falo que dói não é a gente relembrar. Sabe o que dói? Dói a gente ouvir da nossa própria boca algo que é dor. Eu quero sempre, né? E às vezes a gente sublima. O que é sublima? Eu não quero ir, eu não quero olhar. Aí eu vou dormir, me dá sono. Por que às vezes eu tô fazendo alguma coisa que eu não gosto e vem aquele sono, aquele estado letárgico, abrição de boca? É justamente por isso, porque eu quero esconder, eu não quero participar daquilo agora. E quando a gente não se lembra muito da infância. A memória infantil, a gente só consegue lembrar a partir dos nossos 5 anos. Antes dos 5 anos a gente não lembra mesmo de nada. Agora sim, depende dos traumas vividos. Se você vive num lar onde tem muita conturbação, você vai guardar mais aqueles traumas vividos para que não vai te ajudar, ou seja, trauma de fato. As lembranças positivas, a gente começa a trazer fotos para que isso seja lembrado. Agora, se você, mas eu não lembro, eu também tenho esse aspecto de não lembrar muito da minha infância. Quando você anos nasce a nossa racionalidade, vem, né, cresce a nossa racionalidade, aonde eu entendo o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, eu tenho aqui o meu desejo, que é o cavalo selvagem. Eu monto nesse cavalo, mas peraí, tá faltando alguma coisa aqui que vai me fazer correr e não vai me fazer cair, né, em termos circunstanciais falando. Aí vem o superego, que é a construção do superego, que é a nossa célula. A construção do superego, ela se dá baseado em famílias, né, e nesse movimento que eu vou aprender com os meus pais, com as pessoas que eu convivo, no meio que eu convivo, e aí a pessoa chega como conselheiro para mim, como mostrando para mim qual que é o caminho, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, aonde vem o freio ali, né. Então, trazendo para esses três movimentos, o superego, ele é introjetado dentro da gente, né, então eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que eu não posso fazer isso, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que eu gosto disso, e aí você traz essa funcionalidade para dentro da sua personalidade.